Paz do Senhor, queridos, que a paz do Senhor seja sobre o seu coração. Hoje, quarta-feira, dia maravilhoso, um dia muito bonito que já se inicia, dia 14 de abril de 2021. Que bom que o Senhor nos concede mais esse dia para estarmos juntos, compartilhando uma palavra de Deus ao seu coração. Vem conosco, compartilhando essa palavra, que você possa, em o nome de Jesus, ser muito abençoado. Não é verdade? Quero aqui agradecer de coração a todos aqueles que se manteram fiéis durante vários dias. Nós estamos há 16 dias, hoje completo 16 dias estudando o livro de Romanos, e hoje vamos encerrar este propósito, quase 3 semanas, que o Senhor seja glorificado, não é verdade? É muito bom isso. Vamos orar. Enquanto isso, nossos queridos companheiros aí de Bíblia, companheiros de fé, vão entrando para que nós possamos então aqui firmar mais uma vez uma palavra, um pensamento, sabe, aos nossos corações, certamente dirigido pelo Espírito Santo. Ele é quem dirige, ele é quem coordena todas as coisas no nosso coração. Bora lá então, vamos fazer uma oração? Vamos aqui agradecer as bênçãos. Hoje de manhã já tinha uma irmã testemunhando a respeito do milagre, venceu o Covid, venceu algumas lutas, e é assim, todos os dias alguém vencendo, alguém tendo vitória sobre as lutas. É assim com o cristão, as lutas vêm, mas a vitória é tão certa como as lutas que vão se achegando. Então se achega conosco, vamos orar por aqueles que precisam, sabe, de um milagre. Vamos também agradecer por aqueles que já receberam. Papai querido, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos por mais um dia, hoje um dia tão especial, tão maravilhoso, porque foi o dia que o Senhor construiu, preparou para nós. Obrigado, Senhor Deus, pelas nossas vidas, por tantas bênçãos. Cada um de nós temos muitas coisas para dizer e louvar ao seu nome, por toda a grandeza do seu nome, do seu feito sobre as nossas vidas. Senhor, também queremos orar nesta manhã, pedindo que haja provisão sobre aqueles que estão distantes, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão em crise, sobre aqueles que precisam de um milagre no leito. Ô Senhor, começa a fazer um milagre, começa a romper, ó Deus, na vida daqueles que estão em enfermidade, daqueles que estão até desenganados, que o Senhor opera o milagre. Cremos e temos profetizado aqui, Senhor, que a última palavra sempre é do Senhor, ainda que os médicos e ainda que a medicina, ainda que os prontuários possam dizer que não tem mais jeito, a última palavra é do Senhor, e nós cremos em Ti, confiamos, ó Deus, que o milagre do Senhor será presente em nossas vidas todos os dias. Creio no milagre, creio na bênção, creio na provisão, creio na vida eterna, do qual o Senhor nos garante, nos assegura para aquele que caminha contigo. Senhor, nós te pedimos que precisamos de mais maturidade, precisamos crescer ainda mais na carreira da fé, na caminhada da fé. Então nos ajuda com esta palavra, para que ela possa vir de encontro às nossas necessidades, e que o seu nome, mais uma vez, seja glorificado em o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado a cada um que está aí, já tem bastante gente. Talvez eu esqueça de dar um bom dia para um individualmente, então eu quero mandar aqui um bom dia, que Deus esteja abençoando a todos os nossos queridos irmãos que estão aqui, todos que estão pedindo oração, que estão ligando a sua fé conosco. Se você às vezes pode colocar no comentário, como eu faço a live sozinho aqui, eu não tenho condição de fazer tudo, e eu gosto de priorizar a palavra de Deus. Tem gente que faz uma live, mas mais ele conversa do que ele traça ali um comentário bíblico. Eu já prefiro deixar para você um comentário bíblico. Então assim, se você tiver um pedido de oração, se você tiver um testemunho, coloca aí no comentário. Os irmãos, as irmãs vão sendo edificados, e nós vamos caminhando nesse propósito, em nome de Jesus, tá bom? Queridos, já estudamos aí as cartas de Tiago, de João, já estudamos cartas de Pedro, já estudamos aí Judas, já estudamos Apocalipse, e já estamos terminando hoje o livro de Romanos. Amanhã
Vamos começar as cartas de Paulo aos Coríntios. Vamos então iniciar amanhã e vai ser muito gostoso, muito gostoso. Mas vamos falar de Romanos então? Sabe, Paulo vai começar o capítulo 16 falando assim: recomendo-vos Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém os santos, para que ajudeis em qualquer coisa que ela vos necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. Saudai a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, e aí ele vai saudando a cada um que tem cooperado com ele. Mas ele vai falar principalmente de a Febe, recomendo-vos Febe, ou seja, ele está escrevendo uma carta e ele está mandando para que seja recomendado, sabe, Febe. Ou seja, naquele tempo era necessário que se fizesse isso. Não tinha, sabe, Ibis, não tinha todos esses hotéis que tem hoje. Então o povo precisava ir e eles se hospedavam nas casas. Então tinha que ter carta de recomendação. Como é que você vai receber alguém na tua casa que você não conhece? Então tinha que ter recomendação. E o meio de comunicação era a questão da carta. Escrevia cartas. Você vai ver que nós vamos falar das 13 cartas de Paulo. Ao longo aí de alguns meses nós vamos falar das 13 cartas de Paulo, quer dizer, todas as cartas eram escritas à igreja. Vamos supor, a igreja de Roma recebe essa carta, mas Paulo não estava em Roma. Paulo estava a caminho de Jerusalém para levar a oferta missionária. Paulo estava no trabalho missionário e escrevendo uma carta à igreja que estava em Roma. Posteriormente ele caminharia para lá, mas ele não tinha ido ainda em Roma. Roma era a sede do império. Muito bem, quando nós olhamos para esse feito em que Paulo faz de escrever uma carta e enviar a carta recomendando a Febe, nós vamos ver que aqui, há mais um conselho. Por quê? Porque eu digo mais um conselho. Quando você olha no estudo que nós já traçamos até aqui, você vai ver que é extraordinário o livro de Romanos. O livro de Romanos ele vai ser uma riqueza teológica incomparável na Bíblia. Você precisa ler o livro de Romanos sempre. Não estou dizendo uma vez só, sempre. Porque o livro de Romanos é um compêndio teológico. Então é necessário você ler e entender. Quando eu falo entender, assim, veja que nós já falamos algumas vezes aqui com relação ao trajeto de Paulo. Paulo, nas 11 primeiros capítulos do livro de Romanos, ele vai traçar a doutrina. Ele vai falar de uma doutrina em que a Bíblia está, nivelando para nós. Ele fala de doutrina. Do capítulo 12 ao capítulo 16, ele fala de aplicação. Como eu devo aplicar as doutrinas? Ou seja, até o capítulo 11, ele está falando da teoria, da doutrina, da lei. Depois, ele vai falar como eu aplicar isso na vida, cristã minha. E é muito necessário eu aprender isso, tá bom? O livro de Romanos inteiro, você vai ver que, se nós formos olhar, existe como nós entendemos isso, como Paulo ensinando, a igreja a ter um relacionamento. Por que a Bíblia? A Bíblia é um material que vai nos ajudar. Veja que no começo de Romanos vai iniciar, mostrando como nos relacionar com Deus. Depois Paulo vai mostrar como nos relacionar conosco mesmo. Eu não posso ter complexo de superioridade. Sou mais do que todo mundo, não. Mas eu também não posso ser menos do que todo mundo. Eu tenho complexo de inferioridade, eu sou, eu não presto, eu não sou escolhido. Não, pelo amor de Deus, você tem que entender o seu papel no corpo de Cristo. Tá bom? Depois vai mostrar o relacionamento entre irmãos. Depois ele vai mostrar o relacionamento entre inimigos. O meu relacionamento com os inimigos da causa do Senhor, da minha causa, aqueles que se levantam contra mim. O meu relacionamento com os inimigos vai demonstrar se eu sou maduro ou não. Porque tem gente que se relaciona com aqueles que falam mal da gente, com aqueles que se levantam contra a gente, tem gente que se relaciona de um tipo assim, mais baixo do que aquele que está sendo inimigo.
mais baixo. Então assim, a forma em que você se relaciona com as pessoas que falam mal e que se levantam contra você, vai dizer a respeito do seu nível, sabe, de maturidade. Então isso é muito interessante. Depois ele fala, sabe, como eu devo me relacionar com as autoridades, e elas são instituídas por Deus. Então eu preciso saber que eu devo tributos e eu devo honra às autoridades. É muito interessante isso, queridos. Depois ele vai nos mostrar com relação aos irmãos. Aos irmãos, aprendemos isso, sabe, ontem, antes de ontem, nós falamos a respeito dos mais fracos, dos irmãos que são mais fracos. Não está querendo distinguir aqui os judeus dos gentios, ele simplesmente está dizendo os mais fracos e os mais fortes, e haver um equilíbrio entre isso, porque às vezes o mais forte fala do mais fraco, o mais fraco fala do mais forte, e vira uma oscilação, e vira também um tipo de adoração que não tem sentido, eu adorar a Deus e ao mesmo tempo estar mal com o meu irmão. Então eu devo adorar a Deus e serve, ministério de louvor, ministério de dança, ministérios da igreja, de intercessão, presbitério, junto de igreja, tudo. Irmão, não tem como eu falar, eu sirvo a Deus e estou mal com o meu irmão. Não pode. Isso é anticonselho bíblico, é anticonselho bíblico. Isso não funciona, isso não é coisa de cristão maduro. Está entendendo? Então, nós aprendemos sobre isso. E agora, no capítulo 16, finalmente, estamos encerrando a carta de Paulo à igreja que estava em Roma. E nós vamos ver que no capítulo 16 ele vai tecer uma saudação calorosa à igreja, e ele vai enumerar os amigos. Você vai ver que ele vai saudar a igreja de Roma, e ele vai ali tecer várias vezes, o nome de seus cooperadores. Então aqui eu começo a entender uma coisa: esses amigos eram diretamente cooperadores da obra. O que ele quer dizer? Ele está citando nomes aqui, e ele está falando, da igreja que estava na casa, versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai o meu amado Epêneto e as primícias de Acaia em Cristo. Saudai a Maria. Depois ele diz, saudai a Trônico. Aqui está uma lista muito legal, para você colocar no nome das crianças, conforme for chegando na tua casa. Olha para você ver, o nome de um: Amplito, Urbano, Estaques, Apeles, Herodião, Narciso. Narciso tem até um na igreja, um abraço ao Juninho. Trifena, Trifosa. Olha que legal, se você tiver aí, duas meninas, Trifena, Trifosa, não é? Olha para você ver. Depois disso, tem Ansícrito, Hermas, Patrobras, e aí vem outros nomes ainda, Rufo. No meu tempo eu conheço Rufo como aquela calha que vai no teto. Olha cada nome. Então, irmãos, aqui está uma lista de nomes que você pode aí sugerir para o nome da criançada. Mas deixa eu dizer, brincadeiras à parte, vem comigo e pensa uma coisa. Todos esses eram amigos de Paulo. Ele tinha como amigos e também servos cooperadores da obra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, eles eram cooperadores. Como é precioso isso, como é precioso essa questão de nós sabermos as pessoas das quais elas têm parte na obra do Senhor. Eu sei que cria-se uma cultura muito forte hoje, de que não pode elogiar. Sabe por que a gente fala isso da igreja? Não pode ficar elogiando demais a Trifena, a Trifosa, a Antrônico e tantos outros. Às vezes a gente não quer ficar citando nome e elogiando esse e aquele, porque as pessoas não sabem receber o elogio, elas não sabem receber o agradecimento. Muitas das vezes ela recebe e ali ela cresce com isso, ela recebe e ela fica superior com isso. Aí está o detalhe. Nós já aprendemos a carta de Romanos, de que eu não posso, crescer ao ponto de eu ser superior. Eu preciso crescer, mas ainda continuar sendo servo. Eu não posso me inferiorizar, eu tenho que me manter na condição de servo. Então esse é o equilíbrio que eu tenho que ter. Eu aprendo na carta de Paulo. Mas o elogio é legal. Paulo, ele começa
o capítulo 16, que dá final ao livro de Romanos, ele começa fazendo uma lista de cooperadores, de trabalhadores, de pessoas que estavam com a mão no arado. Ele começa fazendo essa saudação, e essa saudação, na realidade, são elogios. A forma dele mencionar os nomes desses era uma forma dele elogiar aqueles que tão preciosamente, ajudou. Então é importante você citar, no caminho do seu ministério, pessoas que estão te ajudando. Pessoas que estiveram com você, que ajudaram, que proporcionaram um ministério profícuo, abençoado. É interessante. Agora, a pessoa que recebe o elogio, ela precisa tributar toda a honra, toda a glória sempre ao Senhor. Sempre ao Senhor. Porque se não fizermos isso, nós vamos estar, muitas das vezes, caminhando um caminho da soberba, do orgulho. Nós vamos crescer demais e aí vamos ficar arrogantes. Então é importante você tributar com humildade toda a honra e toda a glória ao Senhor. Nós vemos que a primeira parte do capítulo 16, ele sauda, ele honra os seus amigos e cooperadores. Ele honra. A segunda parte do capítulo 16, olha aqui o que diz, no versículo 17 diz: e suplico-vos, irmãos, que observeis os que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendeste. Afastai desses logo. Você entendeu? Veja bem, Paulo aqui ele vai tecer um comentário a respeito, daqueles que causam divisões na igreja, daqueles que falam mal da igreja, daqueles que sempre está provocando dissensão, separação, panelinha, daquele que sempre está falando, não fica com fulano não, fulano tal é do diabo, fulano é isso, fulano é aquilo. Irmãos, precisamos entender que Paulo aqui vai dar um conselho sério, direto, na lata. Paulo vai dizer: afastai-vos destes, não tenham amizade com esses, não ande com esses, não tenham momentos com esses. Paulo dá um conselho radical: se afasta desses. Irmão, é muito interessante você olhar isso, por quê? Porque nós estamos se inteirando aqui no final desse capítulo de que há uma necessidade de nós estarmos com pessoas que cooperam, ajudam, trabalham, pessoas que são sinceras, pessoas que honram, que sabem respeitar, sabem fazer amizade na igreja. Nós temos que ficar do lado desse. Pessoas que são traíras, com máscaras, pessoas que na frente são um e atrás são outros, pessoas que às vezes, andam por aí falando mal de pastores, de profetas, de irmãos da igreja, de ministério. Irmão, afasta-se destes. Vou dizer mais uma vez, aquela senhorinha, aquele senhorzinho, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele jovem, aquele menino, menina, que só fala mal de igreja, só fala mal de ministros, de pastores, só fala mal de igreja, de horário de culto, pessoas que só falam mal do tipo da exposição da palavra, não gostam disso, não gostam daquilo. Posso dar um conselho para você? O conselho é o de Paulo, capítulo 16 e versículo 17. Paulo diz assim: dessa raça se afasta-se, não anda com eles, não tenha amizade com eles, se afaste, porque se você continuar com eles, vai se tornar, conivente com essa situação, conivente. Você é tão pecador como ele, tão errado como ele, tão, devedor como ele, é cúmplice, entendeu? É cúmplice. Então, irmão, essa raça que só fala mal, só critica, só vem na igreja para ver defeito, irmão, só ora. E para orar você não tem que estar junto, você ora na tua casa por ele. Toma cuidado, irmão, toma cuidado. Se você pode, exorta em amor, exorta em amor. Se a pessoa é daquele tipo, criticando isso, criticando aquilo, não gostei disso, não gostei daquilo, olha o estacionamento da igreja, olha não sei o que, olha a live ficou com som ruim. Olha, irmão, hoje, tem pessoas que às vezes vêm na igreja ou assistem a live só para reclamar. Irmão, se você pode, exorta essa pessoa, em nome de Jesus, estou te pedindo isso, exorta essa pessoa em amor, mas exorta, irmão.
Se a pessoa está falando mal do pastor, fala assim: vem cá, filho, o que é que você está falando do pastor? Interessante, fala mais uma vez. Ah, não, o pastor não presta, o pastor não sei o que. Ah, beleza, escutei isso, vou lá falar para o pastor: vem, traz esse irmãozinho para falar comigo. Ou se está falando de um outro, vá lá, sabe, causa a reconciliação, sabe, leva essa pessoa a entender que falar mal uns dos outros, isso provoca dissensões. Paulo diz: afasta-se desses. Queridos, Romano fala de tanta coisa boa, sabe, tantas coisas, como nós vimos aí a questão, a doutrina da salvação. Romanos, ele vai falar de uma forma extraordinária a respeito da doutrina da salvação, a eleição, o perdão, sabe, a regeneração. Ele vai falar da justificação, ele fala da santificação, fala da glorificação, ele fala da eternidade, ele fala do tribunal santo, ele fala de tantas coisas preciosas como essa. Ele fala da doutrina do Espírito Santo, ele fala da doutrina e dos frutos do Espírito Santo. Chega a arrepiar. Glória, coisa boa é o livro de Romanos. Coisa extraordinária é ouvir a respeito da palavra do Senhor no livro de Romanos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou terminando essa carta aqui com você agora, e eu quero dizer uma coisa que eu acho muito importante. Pessoas como Febe, veja como Paulo inicia esse capítulo. Ele vai dizer: recomendo-vos Febe. Febe era uma mulher que era natural de Cencreia. Cencreia era na região de Corinto, mas Febe era uma mulher rica. Mas não é só pela riqueza de Febe que Paulo elogia ela. Sabe, você vai ver no percurso aqui da carta e do capítulo 16 que Paulo elogia. Uma das coisas que ele elogia é que Febe abre a sua casa. Febe, ela destinou toda a sua casa para servir a obra do Senhor. Ela destinou toda a sua riqueza. Febe disse: a minha riqueza é para a obra do Senhor. Ela se tornou uma investidora da obra do Senhor. Prova disso que Paulo vai citar algumas vezes, porque Paulo era, sabe, missionário, servo do Senhor, também era fabricador de tendas. Sabe, por muitas vezes que surgiu críticas, porque as críticas até hoje existem, não existe? Esses pastores ficam pegando dinheiro do povo. Irmãos, quanta gente ignorante às vezes. Quem conhece a vida de um pastor ou do seu pastor, seja qual for, ou você está debaixo do meu pastoreio, ou você tem um pastor aí na sua cidade, você sabe, você conhece teu pastor, você sabe que não é assim, esse negócio de pega o dinheiro dos irmãos. Eu mesmo não faço administração nenhuma do dinheiro da igreja. Existe um tesoureiro, existe uma junta diaconal, existe administradores da igreja. Eu não pego no envelope de dízimo nem de oferta, eu não conto oferta no gasofilácio. É assim que funciona. Quem faz isso, pastor? São os administradores da igreja. Então, irmãos, mas as pessoas criticam. Paulo, ele vai citar algumas vezes a respeito da sua função, que ele precisou voltar a construir tendas. Ele era fabricante de tendas. Na época se tinha muito isso, e ele fazia ali, confeccionava tendas. Sabe por quê? Porque às vezes se levantava muitas pessoas dizendo: olha, mas Paulo está vivendo do dinheiro da igreja. Irmão, esse problema sempre vai ter, porque o diabo é sujo. Ele é sujo e ele vai, sabe, contaminar a cabeça das pessoas para que elas não sejam financiadores da obra do Senhor, parceiros do Senhor. Irmão, você não gostaria de ser sócio, entre aspas? É uma analogia. Sócio do Senhor? Muito bem, o Senhor chama para que sejamos financiadores da obra do Senhor, mas quem dá o dinheiro? Ele mesmo. É Ele mesmo que dá o dinheiro, mas Ele quer que a gente seja sócio dessa obra. Não é maravilhoso você ser sócio do Deus mais precioso e maravilhoso que existe? Pois bem, Paulo, ele foi sustentado boa parte do seu ministério por pessoas tão preciosas como Febe. Febe, ela colocou sua casa, colocou sua riqueza e, detalhe, além disso, ela colocou a sua vida à disposição da obra do Senhor. Não é precioso isso? Uma pessoa consagrar a sua vida para ajudar a obra do Senhor. O que é que tem que fazer? Estou à disposição. Não é aquele que escolhe: eu só faço quando foi isso. Isso aí não é meu feitio. Irmão, Febe se colocou à disposição para trabalhar a obra do Senhor. Não só ela, mas sua casa, seu dinheiro, tudo à sua volta virava em torno do reino do Senhor.
Como a obra do Senhor precisa disso. Como a obra do Senhor precisa disso. Eu acho tão precioso isso, mas eu vou dizer o que eu acho mais precioso. Estou encerrando aqui e eu quero citar para você o versículo de número 20. Tem até uma canção que diz: e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Olha para você ver, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. E a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Amém. Isso é tremendo, não é? Você não entendeu? Não entendeu? Você também não gostou de ver eu cantando? Você também não gostou do cantor? Então somos dois, porque eu também não gosto de ver eu cantar. Eu gosto de cantar, mas não gosto de ver eu cantar, porque eu não sou tão afinado que nem os meninos, meninas aqui do louvor. É tão gostoso você ver quem toca, quem canta, mas eu não consigo, irmão, não tenho esse dom. Mas vamos lá, conversas à parte aí, deixa eu dizer. Você sabe o que eu acho extraordinário nesse versículo? E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Você lembra de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Vai nascer um da semente da mulher, e esse esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Oh, coisa extraordinária. O livro de Romanos tem 16 capítulos. O livro de Romanos tem assuntos que são mencionados na Bíblia toda. Tem todos os principais temas da Bíblia. Todos os principais temas da Bíblia são citados no livro de Romanos. Por isso que os teólogos têm o livro de Romanos como uma pérola. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe quantas vezes o nome Satanás é citado no livro de Romanos? Sabe quantas vezes são citados? Satanás é citado no livro de Romanos apenas uma vez. E é nesse versículo que eu estou lendo para você. Apenas uma vez. Às vezes damos muito crédito a Satanás. Satanás aqui ele é citado como uma barata. Entenda a analogia. Ele é citado como uma barata. Como assim, pastor, uma barata? Ele é citado como uma barata que é colocado debaixo dos pés e é amassado. Não é assim que a gente faz com a barata? A gente vê a barata, corre atrás dela, pisa em cima dela, até que esmaga ela. Aqui no capítulo 16, versículo 20, diz: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. É assim que você deve ver Satanás. Ele é vencido, ele é derrotado pelo poder do nome de Jesus. O fim de Satanás já está marcado. Por isso a fúria dele tão grande nos últimos dias. Por isso ele tem tentado levar tanta gente para o caminho da perdição, porque ele sabe que o seu tempo está acabando. Satanás é visto no final de Romanos apenas como uma barata, esmagado pelos pés do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Se você está comigo aqui, você pode escrever aí, pelo amor de Deus, dê um glória a Deus, porque Deus precisa ser exaltado. Dê um glória a Deus, escreva aí no comentário, glória a Deus. Glória a Deus, Jesus Cristo é nosso Senhor. Glória a Deus por isso, queridos. Glória a Deus, o mérito no livro de Romanos não está ao inimigo, o mérito no livro de Romanos está ao Senhor que venceu a morte, ao Senhor que venceu a morte, triunfou, ressuscitou e garante que Ele, como sendo a primícia da ressurreição, nos concederá a vitória também. Oh misericórdia, Deus, só Ele pode nos garantir a vitória. Eu encerro dizendo que eu sou apaixonado pelas escritas de Paulo. Paulo, ele menciona uma coisa que nós pastores precisamos ter. Às vezes eu tenho muita dificuldade com isso, de memorizar nomes. São muitos nomes da igreja, de vez em quando eu dou uma confundida no nome. Mas uma coisa preciosa é você citar pelo nome. Você vê que Paulo vai citar os seus colaboradores pelo nome, traçando ali, não é, uma saudação. E ele vai encerrar o livro de Romanos. Sabe fazendo o quê? Ele vai dando honra a quem deve honra. Paulo encerra o livro de Romanos, capítulo 16. Ele encerra dando honra a quem precisa ser honrado. Ei,
se tem uma coisa que vai nos fazer crescer, é saber de onde viemos. E Paulo vai dar honra. Timóteo, meu colaborador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes, vos saudam. Eu, Tércio, que escrevi a carta, vos saldo no Senhor. Gaio, meu anfitrião, e de toda a igreja vos saldo. Erasto, tesoureiro da cidade, vos saldo. E ao irmão Quarto, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Dai honra a quem tem honra, dai o que é devido. Eu encerro essa palavra dizendo assim, irmãos, preciosa é a carta de Romanos. Se eu pudesse, eu ia falar para você, vamos começar de novo. Irmão, é tão gostoso estudar que a vontade é começar de novo o livro de Romanos. Ela é preciosa, mas amanhã nós vamos para 1 Coríntios, tá bom? Tô ficando por aqui porque o tempo passa, eu sei que você tem teus afazeres, então bora lá, vamos fazer uma oração. Deus, eu quero te louvar por esses 16 capítulos, 16, ó Deus, mensagens que o Senhor nos deu, poderosas. Ó Deus, uma mais preciosa do que a outra. O Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado, o Senhor receba todo o louvor devido, e que o Senhor nos ensine, assim como, ó Deus, o livro de Romanos nos mostrou, a que possamos ter bom relacionamento com Deus, conosco mesmo e com todos, que possamos aprender, ó Deus, a realmente ter uma vida cristã pautada, ó Deus, nos princípios bíblicos, da ordem do Senhor, em o nome de Jesus. Oramos para que haja bênção nessa casa, cura, que haja prosperidade, que a bênção do Senhor alcance os de perto, os de longe, que o Senhor opere milagre na vida deste que crê, deste que está recebendo esse vídeo, que seja abençoado e seja múltiplas bênçãos sobre a vida deles, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, fica com Deus, uma ótima semana ainda, amanhã, 7h20.